E aí pessoal, beleza? Então vou passar um esqueminha para vocês sobre o plexo braquial. Bom, inicialmente a gente tem uma frase de macete, que é realmente tá difícil falar de nervo. Então a gente pega as iniciais dessa frase e vai montando o plexo. A gente começa com a letra R, que é referente à raiz. Então, as raízes que a gente tem no plexo braquial são as raízes anteriores de C5 até T1. E dessas raízes vão formar os troncos. O de C5 a C6 vai formar o tronco superior, C7 vai formar o tronco medial e C8 e T1 vai formar o tronco inferior. Então, esses troncos eles vão se dividir em dois, que vai ser o ramo anterior e ramo posterior. Então a gente vê aqui, ó, o tronco superior, ele vai, a parte azul seria o ramo posterior e a parte preta seria o ramo anterior. Então a gente vê aqui o seguinte: o ramo posterior do tronco superior ele vai se ligar com o ramo posterior do tronco medial. E o inferior ele também, a parte posterior vai se ligar com o tronco medial. A parte anterior do tronco medial vai se ligar com a parte anterior do tronco superior. E a inferior, a parte anterior do inferior vai seguir sozinha. Nessa união a gente vai formar os fascículos. Então, a união dos troncos anteriores, superior e medial, a gente vai formar o fascículo lateral. A união de todos os ramos posteriores vai formar o fascículo posterior. E o ramo anterior do tronco inferior vai formar o fascículo medial. Então, finalmente chegando na parte dos nervos, a gente tem outra palavra de macete que é marmo. Então, a gente vê aqui, ó, do fascículo lateral vai surgir o primeiro nervo, que é o músculo cutâneo, que ele vai inervar o bíceps braquial e o coraco braquial. Do posterior vai formar o nervo axilar, que ele inerva o deltoide e o redondo menor. A união do fascículo lateral com o medial vai formar o nervo mediano, que ele inerva toda a região anterior do antebraço e metade do flexor profundo dos dedos. Do fascículo posterior ainda, temos o nervo radial, que ele vai inervar toda a parte posterior do braço. Vai pegar o tríceps braquial, o supinador, o extensor dos dedos e por aí vai. O, o, o medial, o fascículo medial, ele vai formar o nervo ulnar, que ele inerva a outra metade do flexor profundo dos dedos e o flexor ulnar do carpo. Então a gente pode parar e pensar o seguinte: o nervo músculo cutâneo, a gente pode ver que ele surgiu da união da raiz de C5, C6 e C7, porque o ramo anterior do tronco medial ele foi para cima. Ele foi e se uniu com o ramo anterior do tronco superior. Então, todos esses níveis estão inervando esse nervo aqui. O nervo axilar e o radial, a gente pode falar que é o plexo inteiro, pois tem a união dos três troncos dos três troncos, a parte posterior deles forma o fascículo posterior. O mediano também, porque é o seguinte: aqui em cima, na parte do fascículo lateral, a gente tem de C5 até C7. E aqui na parte inferior,
a gente tem o resto do plexo, que é de C8 até T1. Então, se os dois se juntam, forma o nervo mediano, que daí ele pega o plexo inteiro. A mesma coisa o radial. O lunar, ele só pega a parte inferior do plexo, que é de C8 até T1. Agora, existem outros nervos que eles emergem mais para trás. Então, o primeiro nervo que a gente tem é o dorsal da escápula, que ele sai da raiz de C5. Ele vai inervar os romboides e o elevador da escápula. Falando das raízes ainda, tem um outro nervo chamado torácico longo, que ele vai pegar C5, C6 e C7 e vai inervar o serrátil anterior. Já no nível do tronco superior, vai surgir o nervo supraescapular, que ele vai inervar o supra e o ínfa espial. Outro nervo no tronco superior vai ser o subclávio, que vai inervar o músculo subclávio. Agora, já no nível dos fascículos, a gente tem o peitoral lateral, porque ele está no fascículo lateral e ele inerva o peitoral maior. Aqui embaixo, no fascículo medial, a gente tem o peitoral medial, que ele também vai inervar o peitoral maior e vai inervar o peitoral menor. Do fascículo posterior vão surgir o subescapular superior, que ele só inerva o subescapular, o nervo tóraco dorsal, que ele inerva o grande dorsal, e o subescapular inferior, que ele inerva o subescapular e o redondo maior. Então, dá pra gente ter uma noção qual que seria o nível vertebral de cada músculo. Vamos supor, eu quero saber o nível do grande dorsal. Então a gente sabe que o fascículo posterior a gente tem a união de todas as raízes do plexo braquial. Ou se não, o peitoral maior. Ele também é inervado pelo plexo inteiro, porque ele tem tanta inervação do peitoral lateral, que ele pega de C5, C6, de C5, C6 e C7, e também pega a parte do peitoral medial, que é C8 e T1. Bom, essa foi uma breve explicação. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, dá um toque aí pra nós. Valeu, abraço.